Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo muito importante para você. Isso não é coincidência. Deus trouxe você aqui hoje porque Ele conhece exatamente o peso que você está carregando no coração. Talvez você tenha começado este dia cansado, desanimado, sem forças, tentando entender por que tantas coisas deram errado ao mesmo tempo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que tudo saiu do lugar. Os planos não aconteceram, as portas se fecharam, as pessoas decepcionaram você, as orações parecem não ter resposta. E o pior de tudo é quando a pessoa começa a pensar: Deus, por que comigo? Talvez você esteja exatamente assim agora, confuso, machucado, emocionalmente cansado, tentando continuar, mas sem entender o motivo de tanta luta. E o Espírito Santo colocou fortemente isso no meu coração. Existem pessoas ouvindo esta mensagem que estão no limite emocional, pessoas que estão sorrindo por fora, mas quebradas por dentro. Pessoas que continuam lutando, mas já não sabem mais de onde tirar forças. Talvez você tenha chegado aqui achando que ninguém entende sua dor, mas Deus entende. Deus vê as lágrimas que ninguém vê. Deus conhece as perguntas que você faz em silêncio. E hoje Ele mandou eu lhe dizer: quando tudo parece dar errado, isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Fica comigo até o fim dessa mensagem, porque hoje Deus quer falar profundamente com a sua alma. Hoje Deus quer restaurar sua esperança. Hoje Deus quer lembrar você que o caos não é o capítulo final da sua história. Talvez você esteja vivendo uma tempestade emocional, ansiedade, medo, frustração, cansaço espiritual, decepções, silêncio de Deus. Você já tentou ser forte tantas vezes, mas parece que a vida continua pesando mais e mais. Quantas vezes você já perguntou: quando minha vida vai melhorar? Quantas vezes você já tentou recomeçar e tudo deu errado novamente? Quantas vezes você já se sentiu abandonado por Deus? Talvez hoje você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de carregar problemas financeiros, cansado de conflitos familiares, cansado de dores emocionais, cansado de esperar respostas. E sabe o que é mais difícil? É quando a pessoa olha para todos os lados e parece que nada funciona. Ela ora e parece silêncio. Ela tenta e parece fracasso. Ela acredita, mas as decepções continuam acontecendo. E pouco a pouco, o coração começa a endurecer. A esperança vai diminuindo. A pessoa começa a pensar: talvez minha vida nunca vá mudar. Mas presta muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. O fato de tudo parecer errado não significa que Deus deixou de trabalhar. Às vezes o céu está organizando coisas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E eu quero trazer ao seu coração uma das histórias mais fortes da Bíblia. A história de Jó. Imagine aquele homem. Jó tinha família, tinha bens, tinha estabilidade, tinha uma vida organizada. Mas, de repente, tudo começou a desmoronar. Tente visualizar essa cena. Em pouco tempo, Jó perdeu bens, perdeu segurança, perdeu filhos, perdeu saúde. Imagine o impacto emocional disso. O coração dele estava angustiado, a mente cheia de perguntas. Talvez ele tenha olhado para o céu e pensado: Deus, por quê? E talvez hoje você esteja exatamente assim, sem entender por que tantas coisas aconteceram. Porque existem fases da vida em que parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares, portas fechadas, silêncio de Deus. E sabe o que mais machuca? É quando as pessoas não entendem sua dor. Os amigos de Jó começaram a julgá-lo. Começaram a dizer que ele deveria ter feito algo errado. E talvez existam pessoas na sua vida que também não compreendem o que você está enfrentando. Talvez julguem sua dor. Talvez minimizem suas lágrimas. Talvez não entendam suas batalhas internas. Mas Deus entende. E isso muda tudo. Porque mesmo quando ninguém compreende seu sofrimento, Deus continua vendo cada detalhe. E existe algo muito profundo na história de Jó. Mesmo sem entender,
Jó continuou buscando Deus, mesmo ferido. Ele continuou falando com Deus, mesmo quebrado. Ele não desistiu completamente. Ah, meus irmãos, presta muita atenção nisso. O maior perigo não é a luta. O maior perigo é abandonar Deus no meio dela. Porque existem batalhas que não são o fim da sua história. São processos. E eu sei que é difícil entender isso quando tudo está dando errado. Quando o coração está cansado. É difícil enxergar propósito na dor. Mas Deus consegue transformar até crises em instrumentos de crescimento espiritual. Jó perdeu quase tudo, mas não perdeu a presença de Deus. E talvez hoje você tenha perdido forças, tenha perdido paz, tenha perdido esperança. Mas você ainda não perdeu Deus. E enquanto Deus estiver com você, ainda existe saída. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda vai restaurar. Porque Deus é especialista em reconstruir vidas quebradas. Ele pega corações feridos e transforma em testemunhos. Pega pessoas cansadas e devolve forças. Pega histórias destruídas e escreve recomeços. Talvez hoje sua vida pareça um cenário de caos, mas o caos nunca assustou Deus. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus trouxe ordem. Lázaro estava morto, e Jesus trouxe vida. O mar estava agitado, e Jesus trouxe paz. Então, preste muita atenção. O problema não é maior que o poder de Deus. O silêncio de Deus também ensina. Nem toda demora significa abandono. Às vezes, Deus está fortalecendo você através do processo, porque existem coisas que só aprendemos na dor. Só quem já chorou muito entende o valor da paz. Só quem passou pelo deserto aprende a depender verdadeiramente de Deus. E talvez o Senhor esteja trabalhando algo profundo dentro de você nessa fase. Talvez esteja fortalecendo sua fé. Talvez esteja amadurecendo seu coração. Talvez esteja ensinando você a confiar, mesmo sem entender. Porque fé não é confiar apenas quando tudo dá certo. Fé é continuar acreditando mesmo quando tudo parece fora do lugar. E eu sinto fortemente no meu coração que existem pessoas ouvindo esta mensagem que estavam pensando em desistir. Desistir dos sonhos, desistir da caminhada, desistir da fé. Mas Deus mandou eu lhe dizer: não tome decisões definitivas em momentos de dor temporária. Essa fase não será eterna. Esse sofrimento não terá a palavra final. Existe um amanhã preparado por Deus para você. Existe cura para a sua alma. Existe renovo chegando. E talvez você esteja mais perto da restauração do que imagina. Se essa mensagem está falando com você, compartilhe agora com alguém. Talvez exista uma pessoa chorando em silêncio, precisando ouvir exatamente essa palavra. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque muitas vidas estão sendo alcançadas através dessas mensagens de esperança, fé e restauração. E eu acredito profundamente que Deus está usando este momento para fortalecer pessoas cansadas. Talvez você esteja emocionalmente esgotado. Você tenta descansar, mas a mente não para. Tenta esquecer, mas a dor continua. Tenta ser forte, mas o coração está cansado. E sabe o que o inimigo quer fazer? Fazer você acreditar que não existe mais saída. Mas isso é mentira, porque Deus continua trabalhando até nos bastidores da sua dor. Existe algo poderoso que precisamos entender. Nem sempre Deus impede a luta, mas Ele sempre sustenta os filhos dele durante ela. Você não chegou até aqui sozinho. Foram noites difíceis, momentos de medo, dias escuros. Mas Deus segurou sua mão. Talvez você nem tenha percebido, mas foi Ele que impediu você de desabar completamente. Foi Ele que sustentou sua mente quando tudo parecia pesado demais. Foi Ele que deu forças quando você achou que não conseguiria continuar. E talvez hoje Deus esteja dizendo: filho, filha, descansa o coração. Porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você chora, Deus continua cuidando. Enquanto você não entende, Deus continua no controle. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo está falando fortemente aqui agora. Tem gente ouvindo essa mensagem e sentindo algo diferente dentro do peito. Porque o céu está tocando áreas profundas da alma.
Talvez você tenha perdido muita coisa nessa caminhada, mas Deus ainda pode restaurar. Jó também pensou que tinha chegado ao fim, mas Deus mudou a história dele. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Ele ainda cura, ainda restaura, ainda abre portas impossíveis, ainda levanta pessoas cansadas. E talvez aquilo que hoje parece um fim, amanhã será testemunho. Talvez você ainda chore às vezes, mas esse choro não será eterno. Talvez hoje exista dor, mas Deus ainda escreverá capítulos de alegria na sua história. Porque quando Deus entra em uma situação, o impossível começa a perder força. Agora, meus irmãos, eu quero fazer uma oração profunda pela sua vida. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes. Respire fundo e entregue diante de Deus toda essa dor que está dentro do seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante da tua presença cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece cada luta silenciosa, cada lágrima escondida, cada coração cansado, cada mente sobrecarregada. Pai, existem pessoas aqui que sentem que tudo está dando errado, pessoas frustradas, machucadas, desanimadas, sem forças para continuar. Pessoas que oraram tanto, mas começaram a achar que o Senhor não estava ouvindo. Mas eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo está visitando cada vida agora. Vai entrando nos lugares mais feridos dessa alma. Toca nesse coração angustiado. Toca nessa mente cansada. Que toda ansiedade seja repreendida agora em nome de Jesus. Que todo medo do futuro caia por terra. Que toda voz dizendo acabou seja silenciada pelo poder do Senhor. Pai, restaura a esperança dessa pessoa. Renova as forças. Renova a fé. Mostra para ela que o Senhor continua no controle mesmo no meio do caos. Senhor, entra também nas áreas que estão causando sofrimento, na vida financeira, na família, nos relacionamentos, na saúde emocional. Abre caminhos onde parece impossível. Traz respostas. Traz direção, traz paz. Pai, abraça agora aqueles que estão chorando escondidos, aqueles que estão cansados de serem fortes o tempo inteiro. Mostra para eles que não estão sozinhos, que mesmo nas fases difíceis o Senhor continua perto e que nenhuma luta será maior do que o teu cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda transforma histórias destruídas em testemunhos vivos. Nós entregamos toda a dor, todo o medo e toda a preocupação diante de Ti e descansamos na certeza de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, guarda isso no coração. Quando tudo parece dar errado, Deus ainda continua escrevendo sua história. O caos não será o fim. A dor não será eterna. E aquilo que hoje parece destruição, amanhã pode se tornar testemunho. Então continue, mesmo cansado. Continue, mesmo sem entender. Continue, porque Deus ainda está cuidando de você. Em nome de Jesus. Amém.